Voltamos com a notícia de frente. Tem aqui algumas participações, inclusive tem... Bom, deixa eu colocar antes do comentário do Lúcio, aqui essa participação do vereador Renivaldo Nascimento. Nayara, quero apuração rigorosa e o inventário de todos os medicamentos vencidos e apuração de responsabilidades. Não vamos colocar isso por debaixo do tapete. O Lúcio está enganado. Aqui é o vereador Renivaldo Nascimento. Me disseram que tem medicamento vencido em 2016 e quero saber por que foi feito os últimos descartes de medicamento. Porque foi feito. Vamos investigar sim. Obrigado, disse ele. E aí eu já lanço uma pergunta para o Lúcio responder durante o destaque dele também para o vereador. Por que então que vocês rejeitaram a criação de uma CPI para investigar todos os contratos firmados, rejeitaram o chamamento oficial da secretária? É isso que não dá para entender. Se vocês estão investigando, qual que é o problema de abrir uma CPI, então, que a CPI deixa muito mais livre o parlamentar aí para pedir documentos, para pedir tudo que foi gasto, para saber como que foi gasto o dinheiro da Covid. É esse o questionamento. Lúcio. Eu vou começar respondendo o vereador Renivaldo de forma extremamente objetiva para que não fique dúvida nenhuma. Vereador Renivaldo Nascimento, eu não estou errado. Ponto. Vou pegar um dado dessa informação que ele passou aí. Falou, nós vamos atrás de tudo, vai ter explicação de tudo, vamos esclarecer tudo. Só que o seguinte, ele cita 2016. Tudo bem, tem que explicar 2016. 2016, por que é que ele se referiu a isso? Porque era anterior à administração de Emanuel Pinheiro. Ou seja, estão tentando embolar o meio de campo. Estão tentando embolar o meio de campo. E aí é o seguinte, um outro aspecto que eu quero colocar aqui é que eu não vou estabelecer aqui uma discussão, um debate, uma polêmica com o vereador Renivaldo Nascimento, né? Eu só estou respondendo a pergunta que ele fez. E a outra coisa que eu quero colocar, antes de entrar especificamente no meu destaque, é só esclarecer uma coisa aqui para o vereador Renivaldo Nascimento. O vereador Renivaldo Nascimento se irritou, né? Perdeu a noção do que estava discutindo recentemente no WhatsApp, né? O vereador Diego Guimarães falou assim, olha, a Câmara precisa atuar de uma forma mais efetiva, ao invés de ficar mexendo só com moção de aplauso. Por causa dessa crítica muito menor, Diego Guimarães foi chamado de safado e de covarde, né? E aí, segundo o próprio vereador Diego Guimarães, ele se sentiu ameaçado, por quê? Porque teve lá no WhatsApp e falou, olha, você vai precisar do serviço de odontologia. E aí é o seguinte, o vereador que foi chamado de Renivaldo Nascimento depois pediu desculpas, né? Aliás, desculpa as pessoas pedem, é isso? O vereador que Renivaldo Nascimento chamou de safado e covarde foi o líder, né? Foi quem encabeçou essa denúncia de mais esse escândalo na saúde aqui de Cuiabá. Espera aí, vão querer tapar o sol com a peneira? Vão querer esconder essas imagens que já foram mostradas de milhares de medicamentos vencidos no centro de distribuição de medicamentos da Prefeitura de Cuiabá? Mas espera aí, é isso? É dessa forma que o vereador Renivaldo Nascimento quer partir para a explicação? Mas agora eu vou dizer o seguinte, a secretária de Saúde vai ficar 15 minutos lá na Câmara Municipal. Olha só, vou ler a informação aqui, a reportagem é do Lázaro Thor Borges. Vereadores de oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro reclamaram da forma como a secretária de Saúde, Ozenira Félix, foi convocada para prestar esclarecimentos nesta terça-feira sobre as caixas de remédio vencidas. Eu gostaria que, se possível, aí, colocasse novamente aí as imagens, né, dos medicamentos vencidos, né, que mostramos aqui. Aí, olha aí, sobre as caixas de remédios vencidas encontradas no centro de distribuição de medicamentos. De acordo com o vereador
Marcos Pacola, a convocação só deixará satisfeitos, que não é convocação, é convite, só deixará satisfeitos os vereadores da base aliada de Emanuel Pinheiro. Rosenira foi convidada na semana passada pelo presidente da Câmara, Juca do Guaraná Filho, aliado de Emanuel. O convite coincidiu com a descoberta dos remédios vencidos. Olha aí, o convite coincidiu com a descoberta dos remédios vencidos, né? Então, essa daqui é a informação. E aí, a vinda dela vai ser sempre bem-vinda, mas não supre a necessidade de convocação para esclarecimento futuro, afirmou o vereador Marcos Pacola, que é tenente-coronel da Polícia Militar. Segundo o vereador Diego Guimarães, uma das chances de entender melhor supostas irregularidades na saúde pública de Cuiabá seria a CPI da Covid, que não foi instaurada. A CPI, segundo o vereador, seria uma oportunidade de ouvir a secretária com tempo suficiente para esclarecer os questionamentos dos vereadores. De nada adiantará uma fala rápida, a secretária tem que trazer provas, notas fiscais de entrada desses medicamentos, apresentar quais contratos esses medicamentos estão vinculados e mostrar as cópias desses contratos, afirmou o vereador sobre o depoimento desta terça-feira. Então, a denúncia, a informação aqui é a seguinte: a Câmara de Cuiabá continua fazendo questão de ser chamada de o puxadinho do Palácio Alencastro. Eles continuam dificultando qualquer trabalho de apuração, de investigação, ao contrário do que diz o vereador Renivaldo Nascimento, né? Por que é que a secretária só vai ficar 15 minutos lá na Câmara de Cuiabá? Por quê? Porque a agenda dela não permite que ela fique mais de 15 minutos? Qual é a explicação que vai ser dada para isso, né? Milhares de medicamentos perderam o prazo de validade. Milhares. Isso daí é dinheiro público. É mais um escândalo na área da saúde. Então é o seguinte, precisam explicar muito bem isso. Olha, foi chamada a polícia, né? A Delegacia de Combate à Corrupção esteve lá no momento desta averiguação aí pelos vereadores, que foi chamada de invasão. A prefeitura ameaçou entrar na justiça contra os vereadores, dizendo que eles invadiram um bem público. Na realidade é o seguinte, eles foram lá para denunciar os medicamentos vencidos. Que muitas pessoas precisam, Lúcio. Todos os dias eu recebo lá na tribuna. Tem medicamento aí que teve o prazo vencido, listas, que faltava lá nas unidades de saúde. Exatamente, Por exemplo, quem nunca ouviu Diabetes, falar aqui enfim, da falta de... Vamos pegar uma coisa simples, Nayara. Da fita? Quem nunca ouviu falar da dipirona, Da dipirona. que faltava aí nas policlínicas. Tem gente mandando aqui, enquanto isso, nem dipirona tem nas Olha aí, policlínicas. pronto. Não precisa, Mandando agora, nesse não precisa ir mais longe. Né? Quer dizer, então, e o seguinte, quem é que vai pagar por isso? Imagina, Quem é que vai pagar por isso? o leite em pó. Né? O leite em pó. Você vê, criança talvez sem ter alimentação nenhuma, a mãe não pode amamentar, exatamente esse leite que vai suprir, deveria suprir a necessidade desta criança. Então, é um crime, como eu disse ontem no meu destaque, foi o destaque de ontem aqui no programa A Notícia de Frente, é um crime contra a sociedade cuiabana que precisa ser apurado. O que é mais importante do que dar esclarecimentos sobre um crime como esse à sociedade cuiabana? Virou destaque nacional, este novo escândalo da saúde aqui de Cuiabá. A secretária e o prefeito Emanuel Pinheiro... Aliás, é o seguinte, algo que revolta e deixa as pessoas indignadas, Sim, porque é um absurdo o que a gente assistiu nessa denúncia feita pelos vereadores da oposição, o prefeito Emanuel que são Pinheiro, chamados de invasores. O prefeito Emanuel Pinheiro e a secretária, eles deveriam, juntos, que são gestores responsáveis por isso, né, esgotar, de certa forma, todas as dúvidas, todos os questionamentos com relação a esse escândalo. E não existe nada mais importante nesse momento e nada mais factual nesse momento do que exatamente estas explicações por parte desses dois gestores, que são responsáveis, sem dúvida alguma, por conta desse problema. E tem que ver o seguinte, porque diz que também tinha uma empresa que administrava esse centro de medicamentos, por isso que os vereadores estão corretos aqui em cobrar os contratos, né? Em cobrar
as notas fiscais para saber o que é que aconteceu nesse centro de medicamentos, de distribuição de medicamentos da Prefeitura de Cuiabá. É mais um escândalo na área de saúde, que tem que ser explicado. E a Operação Sangria, hein, pessoal? Cadê ela? Cadê a Operação Sangria? Que tinha o seguinte, diz que tinha parlamentares, né? Diz que tinham parlamentares envolvidos, lembrando que, que iriam ser denunciados, que tinha o seguinte, tinha gente grandona, né? Só para lembrar, lembrar que a Operação Sangria foi desencadeada após a CPI da saúde. Mas quando eu falei em CPI, eu estava falando da CPI da Covid, para levantar contratos agora durante a pandemia. Nada mais tinha a ver com aquela CPI antiga que inclusive surtiu efeito. Foi muito importante que resultou na Operação Sangria. Prenderam um ex-secretário de saúde, o senhor Ruarque Douglas Correia, não é isso? Foi parar na cadeia. Aí depois a informação que foi divulgada, que ele conseguiu ser libertado porque iria fazer uma delação premiada e não se sabe o que é que ocorreu depois disso. Se bem que os comentários nos bastidores é que teria gente mas muito importante que seria envolvida na delação do Ruarque Douglas Correia. Não sei se acabou tendo essa delação, se colocaram panos quentes, mas até aqui não se sabe mais o que aconteceu. E aí a gente chama a atenção do Ministério Público também para essa situação, o Ministério Público tem que estar atento e eu acredito que esteja atento com relação a esse problema grave, sem dúvida. Agora, com relação ao posicionamento e à tese levantada pelo vereador Renivaldo Nascimento para justificar a questão dos medicamentos vencidos, né? Ela é muito frágil, com todo respeito ao vereador, mas ela é muito frágil, porque todas as vezes que você assume uma gestão, você assume ônus e bônus, passivo e ativo. Então, a competência de gestão, na medida que você é gerente, né, que controla exatamente isso e é um líder e que vai delegar ações, diretrizes para uma determinada ação dentro de uma área específica, seja na área da saúde, na educação, infraestrutura, transporte, não importa. Você precisa conhecer claramente qual é o espelho daquela empresa, daquela secretaria primeiro, para que realmente problemas como esse não aconteçam. Ela deveria assumir e já saber exatamente, de forma controlada e planejada, quando é que esses medicamentos iriam vencer. Não fez, agora tem que pagar por isso. É simples assim a leitura. E a realidade... Agora, se lá em 2016 teve medicamento vencido, não dá para esperar 5 anos para falar sobre o medicamento vencido. Exatamente, é por isso que é frágil. 2016. Aí, é por isso que é frágil. No mínimo, é um problema de gestão. Vereadores têm que tomar. Porque quando você assume uma posição agora, como essa, você assume uma posição de leitura de patrimônio, né? Patrimonial, o que é que tem, o que é que não tem, o que vai vencer, o que não vai vencer, o que tem de passivo, ativo, qual a receita, qual orçamento, tudo isso você precisa saber. Deixa eu trazer aqui informação, já doei luvas para uma UPA porque os médicos e enfermeiros não tinham para trabalhar. Tem mais gente participando, falando disso aqui. Enquanto isso, crianças passando fome e leite vencendo. Tem mais gente participando. Na verdade, os vereadores não estão cumprindo o papel de fiscalizando o executivo. Bom dia, bancada. Falando disso aqui também, né? Nayara, esse controle de remédios, o que as pessoas que trabalham lá dentro fazem? É para isso, distribuir remédios. A empresa que administra, se tiver, tem que repor os remédios vencidos. Só assim respeita que precisa o dinheiro público. A MP precisa ser convocado. O AF foi. É a Marli que manda aqui a mensagem. O Ministério Público já avisou que também vai mandar investigar. A Delegacia de Combate à Corrupção também está no processo, acionada lá pelos vereadores que fizeram a denúncia. Então é o seguinte, aí a Prefeitura quer o seguinte, entrar com uma ação, entrar com um processo contra os vereadores que denunciaram os medicamentos vencidos e que estão agindo em defesa da sociedade. Aí tem outros vereadores que querem dificultar os esclarecimentos que poderiam ser dados, que poderiam ser fornecidos pela secretária de saúde. Aí eles acham ruim que a gente fala, olha, a Câmara continua sendo um puxadinho do Alencastro e é por isso que aquele carimbo não sai de casa dos horrores. Porque tudo que a gente está mostrando aqui nos leva a acreditar cada vez mais que em Cuiabá continua proibido fiscalizar. Bom dia, bancada. Esses medicamentos vencidos vai para debaixo do tapete, ou seja, não vai dar em nada. É o Vanderlei de Santo Antônio.
Remédios vencidos e os políticos não estão nem aí. Estão preocupados com a eleição do prefeito para governador. Poder, 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 diz aqui o nosso telespectador. Deixa eu ver aqui. Gente perguntando sobre a AstraZeneca, tá, gente? Daqui a pouco eu trago mais informações aqui. Estou só esperando chegar. Deixa eu ver aqui. Nayara, mais uma pizza a caminho. Eles têm poder nas mãos. Aí pergunto, cadê o Ministério Público? Está tentando fechar um comércio, disse aqui o nosso telespectador, já falou. Esses mesmos vereadores que tomam esse tipo de posicionamento não são os mesmos que encobriram o prefeito na gestão passada e foram reeleitos? A culpa é de quem? Do eleitorado cuiabano. O poder emana do povo, diz Eliane Padilha, participando aqui com a gente. Então, muita gente falando, né, sobre essa questão, dizendo que infelizmente não vai dar em nada. Ou seja, falaram que ia mostra mudar. a falta de confiança, Não, né? e falaram que ia mudar, falaram que iam resgatar a imagem desgastadíssima da Câmara Municipal de Cuiabá. Aí é o seguinte, eles querem o seguinte, querem condenar Quem quer mudar. quem quer mudar. Eles querem condenar quem denuncia aquilo que está errado, ou seja, é para continuar tudo do jeito que está. Exatamente. É isso? Não denuncie, que nós vamos perseguir você. Não denuncie. É para o seu bem que nós estamos avisando. Quer dizer, só estou tentando traduzir aqui. Mas é verdade, a interdependência entre esses vereadores que foram eleitos, que estão aliados ao prefeito, que dão força ao que nós chamamos de puxadinho do executivo, é tão grande, mas tão grande a interdependência política e financeira também, por conta do período eleitoral, que eles não conseguem fazer absolutamente nada em nome da sociedade. Eles fazem exatamente para blindar o prefeito Emanuel Pinheiro, e o que é simplesmente lamentável. E prometeram mudar, resgatar a imagem da Câmara Municipal de Cuiabá. Essa foi a promessa que eles fizeram. E aí, a promessa foi essa. Eu sei que o vereador está assistindo a gente, outros vereadores, só fica, né? Todas essas explanações, tem muita gente falando muita coisa pesada, que a gente não vai colocar aqui por respeito, mas tem que parar e refletir, né? E lembrar que quem deu poder a vocês foi o povo, e é para ser porta-voz, é para ser o representante da sociedade. Muita gente não se sente representada por boa parte dos parlamentares, dos vereadores da atual legislatura em Cuiabá. E esses medicamentos vencidos prejudicam quem? O povo. Prejudicam o povo. Essa sociedade. E o povo aquele eleitor que vocês foram lá no bairro, no Osmar Cabral, no Tijucal, no Pedra 90, não é isso? Lá no Três Barras. Exatamente. Né? É esse eleitor aí que está sendo prejudicado, é esse cidadão que ficou sem a dipirona, né? Que ficou sem o remédio para diabetes, né? A mãe que ficou sem o leite para dar ao filho. Exatamente. Então é o seguinte, e aí vocês vão defender quem? Vocês vão defender a sociedade? Vocês não prometeram isso? Que iam agir em defesa da sociedade e vão continuar com o puxadinho aí na Câmara? Tá feio. A Câmara tá feia, gente. Tá feio de ver. Bom, vamos embora. Bom dia, obrigada. Bom dia a Bora, todos, Lúcia. excelente dia. E o seguinte, e reconhecer uma qualidade aqui no vereador Renivaldo Nascimento. Diga. Reconhecer essa qualidade. Ele, pelo menos, tem coragem de pôr a cara. Podemos até não concordar com os argumentos dele. Mas ele veio falar, né? Mas o seguinte, mas ele tem coragem de pôr a cara. Mas defenderemos o direito mas dele. coragem né? de pôr a cara para fazer uma defesa assim, ampla, geral e restrita do prefeito Emanuel Pinheiro. Mas tem coragem de pôr a cara. Exato. Tem gente que nem isso tem. É isso mesmo. Que está Concordo. sumido aí da Câmara, só está recebendo salário e a verba indenizatória. Embaixo do tapete. É. Né? Vamos? Vamos? Bom dia, Lúcia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Obrigada. Tchau, até amanhã.